Alguém precisa fazer isso. Um monstro gigante aparece no centro. Chame o quarteto. Magneto quer destruir a raça humana. Trabalho dos X-Men. Uma invasão alienígena. É para isso que serve os Vingadores. Mas isso... Alguém precisa fazer isso. Alguém precisa se divertir. Eu ainda lembro da minha reação quando eu li essas páginas numa banca de jornais muitos anos atrás. Eu tinha o quê? Acho que 11? Você consegue imaginar? Eu, um pirralho que mal tinha terminado sua primeira revista do Homem-Aranha, abrindo um quadrinho aleatório e vendo esses desenhos? Nossa, eu pirei! E aquele foi o início de uma relação de amor e ódio. Eu amei o personagem de cara, mas odiava o fato de que nenhum dos meus 2 amigos e meio sabia quem diabos era o Cavaleiro da Lua. Hoje, quase 20 anos depois, com a série do Disney Plus chegando aí com tudo, eu achei que ia ser legal falar sobre a história que resgatou o Cavaleiro da Lua do esquecimento e que me mostrou quem é esse maluco. Antes de mais nada, pessoal, dá aquela curtidinha aí no vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube. E se vocês gostam desses tipos de vídeo, se inscrevam no canal. Eu tô querendo lançar mais vídeos, só tô lutando contra a edição, porque dá um trabalho lascado. Mas é isso, valeu e vamos lá. Quem é o Cavaleiro da Lua? Talvez hoje você já saiba a resposta, mas lá atrás, quando nomes como Capitão América e Homem de Ferro não significavam droga nenhuma para 88,937% da população, um personagem desses, da 5ª divisão, que tinha menos de 100 revistas publicadas em quase 20 anos, nossa, ele era tão relevante quanto, sei lá, um aquecedor no meio do deserto ou os meus sonhos de viajar em 2020. Você acha que eu tô exagerando? Olha só, no mesmo período, o Homem-Aranha teve pelo menos 5 títulos publicados e mais de 400 revistas. Mano, não tinha nem espaço pro Cavaleiro da Lua nas prateleiras. E isso era especialmente horrível pra mim, porque eu adorava ficar falando do personagem com os meus amigos e eles só sabiam dizer que ele era um Batman da Marvel, uma cópia. Você acredita? Só porque ele é um ricaço que veste uma fantasia, sai à noite pra bater nos pobres, tem um mordomo, um piloto, uma namorada e às vezes um parceiro? E aí, e daí? Mano, daqui a pouco vão dizer o quê? Que o Deadpool é cópia do Exterminador? Que o Thanos é cópia do Darkseid? Que o Burger King é um McDonald's sem graça? Ah, para! Mas voltando, quem é o Cavaleiro da Lua? Foi essa pergunta que a Marvel precisou responder lá em 2006, quando ela decidiu trazer o personagem de volta depois dele ficar quase 6 anos longe das prateleiras. E foi a história fundo do poço que eles escolheram para fazer isso. Escrita por Charlie Huston e desenhada por David Finch, a história em 6 partes foi construída para responder 2 perguntas específicas. Quem é Mark Spector e onde diabo ele estava? A primeira pergunta é a mais fácil. Fundo do Poço basicamente pega a história original, que foi publicada lá nos anos 80, dá um tapa nela e joga ela pro leitor na forma mais expositiva possível. Mas ele define o personagem em uma única frase. Mark Spector é um assassino. Olha só, parece que você não esperava, né? E esse é um dos motivos que eu odiava quando comparavam ele ao Batman. Tipo, qualquer pessoa que consumiu qualquer quadrinho do Batman nas últimas 3 décadas, ou que viu algum dos filmes do Christopher Nolan, sabe que ele não mata. Nunca. Ele próprio já admitiu. Seria fácil demais, mas se eu fizer, se eu me rebaixar a esse nível, não conseguirei voltar. E você quer saber o que o Cavaleiro da Lua acha disso? Pois é, Mark Spector ele era um soldado que então virou um mercenário. É, quase isso. Ele fazia trabalhos bem ruins com pessoas bem ruins. E ficou amigo de 2 caras, o Duchamp e o Raoul Bushman. Mark não era lá uma pessoa muito boa,
Um dia, eles foram atacar uma expedição arqueológica, onde o pai do futuro interesse amoroso dele, a Marlene, estava investigando uma tumba de antigos faraós egípcios. Só que assim que eles chegam, já começa a ter treta. Porque o Bushman, ele é um cara meio piradão. Ele curte muito machucar as pessoas e fazer elas ficarem com medo dele. O Mark até tentou convencer ele a deixar os pesquisadores em paz. Mas o cara só queria sair atirando em todo mundo, que nem naquela missão do Call of Duty. Aí, quando a treta chega no ponto em que não dava mais pra ficar quieto, o Mark bateu de frente com ele. Os dois lutaram e o Mark perdeu. Só que a sorte dele é que o Bushman era um vilão. E como todo bom vilão... Eu vou colocá-lo em uma situação bem difícil, com uma morte exótica super bem planejada. E aí ele decidiu só jogar o Mark no deserto. E, não diga, o Mark escapou. Ele correu de volta para onde estava a Marlene e a equipe, chegou até eles e morreu. E não foi que nem eu ou você, como a gente morre quando lembra daquela merda que a gente fez no colegial. Não, ele morreu mesmo. Por uns 20 segundos. Well, that's just lazy writing. Tal qual os irmãos Winchester ou Kuririn durante todo o Dragon Ball, a morte não conseguiu segurar o Mark por mais do que o tempo para fazer o miojo. Só que, igual o Gandalf, ele voltou diferente. Segundo ele próprio, o deus da lua, Khonshu, foi quem trouxe ele de volta. E trouxe ele para ser o arauto dele aqui na Terra. E aí o resto você já sabe, né? Ele vestiu a roupa, foi atrás do Bushman, derrubou os capangas, lutou contra o Bushman, prendeu ele e começou a jornada de herói. Ele se tornou um vigilante, um vingador da Costa Leste, foi caçoado pelo Gavião Arqueiro e era feliz. Ele passou anos sendo o Cavaleiro da Lua, até que ele sumiu. Aí vem a segunda pergunta. Onde é que ele estava? Toda noite era uma bênção. Toda noite, uma nova chance. Uma chance. Por favor, Khonshu. Me dê outra chance. Eu nunca pedi para ser um herói. Mas, por favor, me deixe ser um herói de novo. What the shit? Pois é, cara, eu reagi da mesma forma. Eu precisava entender o que estava acontecendo. E aí eu fiquei esperando a edição 2 sair, e não saía, e não saía, e eu quase fiquei maluco. Mas enfim, ela chegou, e aí eu descobri. Parece que alguns anos atrás, o Mark estava lutando com o Bushman, e ele cometeu um erro. E nesse erro, o Bushman tomou vantagem e jogou o Mark de um prédio. E no final, o Mark ficou desse jeito, todo quebrado. Ele até sobreviveu ao Bushman, só que a carreira de super-herói foi pro ralo. Daí, foi ladeira abaixo, né? Ele afundou em analgésicos, ele afastou os amigos, esqueceu do Khonshu. Ele literalmente desistiu, porque ele perdeu. E aí o Mark começou a cair. E ele caiu feio, caiu fundo. Tão fundo que ele ficou preso, ficou sozinho e ficou esquecido. Ele chegou no fundo do poço. Cara, até hoje eu lembro de como o meu cérebro de 11 anos explodiu. Tudo fazia sentido. Era por isso que eu nunca tinha ouvido falar dele. E assim, de repente eu precisava saber mais. Eu precisava saber o que vai acontecer. Como ele vai sair dessa? Eu acho que o Duende Verde é o quem explicou melhor isso. Mas tem algo que amo mais do que um herói. É ver um herói falhar, cair, morrer em ação. E é isso, é exatamente isso. O fundo do poço me mostrou o primeiro ápice da vida do Mark, e então mostrou o quão fundo ele chegou. E isso deixou aquela vontade, aquele desejo de saber mais. A história é uma história bem simples. Basicamente ela mostra o Mark tentando se recuperar depois de tudo isso, enquanto uma organização secreta está ameaçando destruir a vida dele. Ela não chega a explorar aquelas nuances que o personagem tem, como o seu transtorno dissociativo de personalidade, mas ela cria as bases, e bases bem sólidas,
que fazem com que a gente se importe com ele, com que a gente queira ver até onde ele vai chegar. Quem é o Mark Spector? Segundo essa história, ele é uma pessoa falha. Ele é alguém que afastou todo mundo que se importava com ele no momento que ele mais precisava da ajuda, mas que quer se reencontrar. Alguém que quer escapar do sofrimento e quer recuperar os dias de glória. E esse desejo de apagar os erros, uma vontade que eu tenho certeza todos nós já sentimos pelo menos uma vez na vida, é o que move ele nesse arco. Basicamente, Fundo do Poço é uma história de ressurreição. Mark já voltou à vida no começo, e agora ele tem que fazer isso de novo. A Marvel sempre foi um sinônimo de humanizar os seus personagens, e apesar de ser pouco conhecida, Fundo do Poço traz essa ideia no seu cerne, e ela mostra que, apesar dos erros, apesar de não ser uma pessoa 100% boa, o Mark pode ser um herói. Ele só precisa escapar do poço. Bom, gente, é isso aí por hoje. Eu queria trazer essa história que eu gostei muito quando eu era criança e que me fez virar fã do personagem. Quando eu soube da série do Disney Plus, eu quase pirei, porque eu queria muito ver ele finalmente ao vivaço. Ao vivaço não, né? Enfim, vocês entenderam. O Fundo do Poço foi lançado lá em 2006 pela editora Panini aqui no Brasil. Foi lançada numa série chamada Marvel Action, que já deixou de ser publicada há muito tempo. Só que a Panini está relançando o encadernado agora. Tá relançando Fundo do Poço junto da minissérie que veio logo em seguida, O Sol da Meia-Noite. Eu vou colocar o link aqui na description, tá? O preço tá meio salgadinho, mas se vocês conseguirem comprar em uma promoção, eu acho que vale muito a pena. E aí, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acham do Mark Spector? Você também tem um momento favorito que prova que ele é muito mais do que um Batman da Marvel? Você também fica revoltado quando eu chamo ele de Batman da Marvel? Comenta aí embaixo. Obrigado aí por estar comigo até aqui e até a próxima.